Pessoal, bom dia. Meu nome é Bruno e a ideia é que hoje a gente converse um pouco sobre desenvolvimento de aplicativos móveis, certo? A gente vai começar falando de por que se desenvolve aplicativos móveis, depois vamos comentar algumas questões relativas à relação entre problema, ideia e produto, certo? E vamos falar sobre a monetização e a comercialização desse tipo de aplicação. Como é que isso pode ser feito? Vou falar brevemente aqui sobre como é que é o mercado de trabalho aqui em Santa Catarina, tá? Mais especificamente aqui na região da Grande Florianópolis. Tá? E aí, depois dessa introdução, a gente entra efetivamente na parte de desenvolvimento de aplicativos. Aí eu vou falar sobre o modelo cliente-servidor, que é a forma como a gente entende desenvolvimento de aplicativos hoje em dia. Vamos comentar as diferenças entre aplicações nativas e aplicações multiplataforma, que seriam as aplicações que vão operar em diversos sistemas operacionais, Android, iOS, até mesmo em um ambiente web, dentro de um navegador. Vou falar sobre o Apache Cordova, que é a ferramenta que a gente usa aqui no campus para fazer esse desenvolvimento. Vou mostrar como é que a gente cria um projeto de uma aplicação usando essa ferramenta e o que a gente precisa fazer para modificar ele, para conseguir colocar o que a gente quer dentro do nosso aplicativo. Tá? E vou fechar dando uma lista ali de algumas ferramentas que eu recomendo para fazer esse desenvolvimento, que vão auxiliar vocês nessa etapa inicial. Então, por que a gente desenvolve aplicativos móveis? Tá? Aplicativo para smartphone. Primeiramente, a gente ganha muito com mobilidade. A gente conseguir carregar uma aplicação, um software no telefone que está sempre junto com a gente é um diferencial para quando a gente vai desenvolver o nosso aplicativo. Tá? Então, coisas que antes não eram softwares muito relevantes se tornam oportunidades quando a gente inclui neles a mobilidade. Então, o ganho com mobilidade é uma das principais razões para a gente desenvolver aplicações móveis, certo? Além disso, a gente tem o nosso público-alvo. Tá? Cada aplicação vai ter um público-alvo diferenciado, certo? Que vai consumir aquela aplicação ou que vai ser cliente daquela aplicação. Só que o que acontece? Se eu faço o meu desenvolvimento para um computador normal, seria um desenvolvimento mais clássico, mais antigo, né? Eu preciso que o meu público tenha esse computador. Tá? E a gente sabe que, pelos censos, a gente sabe que o número de computadores por habitante ele é muito pequeno se comparado com o número de celulares por habitante. Tá? Hoje a gente tem no Brasil um número maior de celulares do que a gente tem de habitantes. Isso já não é verdade para o computador. Então, quando eu desenvolvo aplicativos para um celular, em teoria, qualquer pessoa do país pode utilizar a minha aplicação. Vamos conversar um pouco sobre a questão de problema, ideia e produto. Tá? E tem algumas coisinhas que eu coloco aqui para que a gente reflita um pouco sobre isso. Tá? É mais importante que uma grande ideia é um grande problema. Então, não comecem pela ideia, comecem sempre pelo problema. E sempre resolvam esse problema. Tá? O app de vocês ele não tem que ser uma coisa que vai explorar uma determinada tecnologia ou que vai utilizar uma determinada forma de desenvolvimento que vocês achem interessante ou que esteja na moda ou que seja a forma como as pessoas têm utilizado os telefones ou redes sociais ou o que quer que seja. O aplicativo de vocês ele tem que se propor a resolver um problema. Se ele não se propor a resolver um problema,
dificilmente ele vai ter uma utilidade, certo? Então, sempre foquem nesse problema, comecem pelo problema. A partir do problema, a gente tem as ideias, e não o contrário. A gente não tem uma ideia para depois achar um problema. Tá? Então, encontrem o que o cliente de vocês precisa que seja resolvido, e a partir deste problema, tenham uma ideia, certo? E outra coisa, se essa ideia precisa virar um produto só existe se alguém estiver disposto a pagar por ele. E pagar aqui não quer dizer só dinheiro, tá? Pode ser utilizar, pode ser baixar, pode ser qualquer forma de envolvimento que o sujeito tenha que ter com a aplicação de vocês. Tá? Então, se as pessoas não utilizarem ou se não houver interesse específico naquele produto, ele não é um produto, ele não vai chegar a funcionar efetivamente. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter cuidado. A gente começa do problema a gente aplica a ideia, da ideia a gente gera um produto. E como é que a gente comercializa ou faz a monetização desses aplicativos? A forma mais comum que tem é a venda. Então, vocês vão colocar o aplicativo de vocês lá na loja do sistema operacional, ele vai ter um custo, o sujeito paga esse custo. Ela é bem simples, bem direta, mas o que acontece é que ela não é muito usual, principalmente no Brasil. É difícil a gente ter essa cultura de comprar aplicativos. Tá? Então, às vezes, pensar por esse lado talvez não seja a forma melhor de se fazer esse tipo de monetização. Talvez não seja a melhor forma de comercializar o aplicativo de vocês. A gente pode fazer aluguel, o sujeito paga durante o período em que utilizar aquele software. Tá? A gente pode atrelar a eles serviços externos, como é o caso de o Uber, por exemplo, que a gente tem um aplicativo que é gratuito, mas que ele viabiliza um serviço externo que é pago. Tá? Então, faz o pagamento ali por dentro, mas o aplicativo em si a gente baixa e pode ter de graça ali, mesmo que nunca consuma aquele serviço. Tá? A gente pode ter vendas dentro desse aplicativo. Esse é o caso de uma série de jogos para telefonia móvel que a gente tem hoje em dia. Então, o jogo todo ele funciona, o aplicativo inteiro ele funciona, ele é utilizável, mas se tu quiser obter alguma vantagem ou ter alguma coisa a mais dentro desse aplicativo, tu pode comprar determinados elementos ali ou pagar determinadas taxas para ter isso. E tem o marketing também, que é muito conhecido, então aparecem anúncios dentro do aplicativo. Isso tem que ter cuidado, porque às vezes a gente pensa que não, eu vou colocar anúncio no meu aplicativo e aí eu vou conseguir recuperar uma grana com ele. Não é bem assim, pessoal, tá? Precisa ter um volume muito grande de usuário para que isso comece a retornar um dinheiro considerável para vocês na forma de marketing embarcado dentro do aplicativo de vocês. Tá? E a gente pode vender também software como serviço. Ou seja, o sujeito vai ali, faz uma determinada ação e ali dentro, e essa ação vai ser taxada dele como um serviço que foi prestado. Tá? Tipo, será como... Não, é um pouco diferente do Uber, porque o Uber a gente está fazendo um serviço externo e no software como serviço é o serviço do próprio software que a gente vai estar utilizando. Tá? Aí a gente pode atrelar isso à aplicação do sujeito, desenvolver um aplicativo específico para esse sujeito e o sujeito paga para utilizar esse aplicativo durante determinados períodos ou durante um ano inteiro, aí depende do contrato. Software como serviço é hoje uma das alternativas mais viáveis para o desenvolvimento de aplicações. A gente vai no cliente, a gente propõe a aplicação para o cliente, mas a gente não vende essa aplicação para ele.
A gente entrega o serviço de desenvolvimento da aplicação e de uso dessa aplicação, certo? Também é possível combinar várias dessas em uma mesma aplicação. Por exemplo, marketing e venda é bem comum a gente encontrar. Então, tem a aplicação lá que tem o marketing embarcado, e se tu não quer mais anúncios dentro da tua aplicação, tu compra ela. Tá? Todas essas formas a gente consegue monetizar essas nossas aplicações. Tá? Falando sobre trabalhar em Santa Catarina, tá? A Grande Florianópolis aqui é um polo de desenvolvimento de tecnologia, mas não é o único, certo? Então, eu peguei essa imagem que vem de uma pesquisa sobre inovação em Santa Catarina, e tudo isso são atores de inovação. O que isso quer dizer? Não são só empresas que desenvolvem aplicativos, mas são também órgãos que financiam inovação, que podem estar aprovando projetos para que vocês trabalhem com o desenvolvimento de aplicativos, são empresas que incubam outras empresas, organizações que vão auxiliar no desenvolvimento disso, e tudo isso está espalhado em todo o estado. Especificamente aqui em Santa Catarina, a gente tem bastante coisa voltada para o desenvolvimento de aplicativos, desde o mercado local, tá? A gente desenvolvendo aplicativo para empresas aqui da Grande Florianópolis mesmo, até gente que só desenvolve aplicativos para clientes que estão no exterior. Tá? Isso é bastante comum e tem bastante empresa que trabalha assim dessa forma. Tá? Por quê? Porque o cliente que está nos Estados Unidos, está na Europa, para ele se torna economicamente bem vantajoso desenvolver aqui. E a Grande Florianópolis é conhecida por entregar produto de qualidade. Tá? Então, tem bastante empresa que trabalha com desenvolvimento de aplicativos na Grande Florianópolis, em todas as áreas desse desenvolvimento. Tá? E se vocês quiserem partir por aí, é um mercado que está bastante aquecido aqui. Falando sobre desenvolvimento de aplicativos, a gente tem que entender que desenvolvimento de aplicativos não é uma atividade única, assim, tá? Ela é uma atividade que vai envolver diversas áreas, tá? Vai envolver programação, vai envolver design, vai envolver inovação, e mais para a parte depois do desenvolvimento, ainda vai envolver manutenção, suporte e gestão dessa aplicação. Então, se vocês estão pensando em partir para essa área, isso aqui é um panorama de quem trabalha com desenvolvimento de aplicações. Tá? Tem que entender um pouco de programação, de design, de inovação, vai ter que ter um pouco de gestão, porque nós estamos falando aqui de startups, então são empresas pequenas, a maioria das atividades são desenvolvidas por todos os colaboradores, né? Vai ter que trabalhar com suporte e com manutenção. Não existe aplicação sem suporte e manutenção, ou seja, não adianta a gente pensar que a gente vai desenvolver a aplicação e quando ela estiver pronta, ela vai começar a me dar dinheiro e eu posso ficar sentado vendo o dinheiro aparecer na minha conta. Tá? Eu sempre vou ter trabalho ali em cima, eu sempre vou ter que atender meu cliente, eu sempre vou ter que corrigir algum bug, eu sempre vou ter que explicar alguma coisa para alguém. Então, tem atividade mesmo após o fim do desenvolvimento da aplicação, certo? Bom, falando sobre o modelo cliente-servidor, essa é a forma como a gente entende uma aplicação mobile hoje em dia. Tá? Então, onde os nossos clientes são vários celulares, um ou mais celulares ou tablets, né? Esses clientes, eles vão se comunicar através da internet com um servidor, onde vai estar o processamento pesado da minha aplicação e também o armazenamento de dados. Certo? Essas coisas são comumente denominadas como front-end e back-end. Tá? Sendo que o front-end é a parte do cliente, a interface, e o back-end é a parte do servidor, o processamento e o armazenamento. Tá? Então, se vocês
forem procurar estágios nessa área, vagas nessa área, vocês vão ver que é muito comum aparecer a designação desenvolvedor front-end ou desenvolvedor back-end, tá? Que é aonde o sujeito vai se encaixar. Falando sobre aplicações nativas e aplicações multiplataforma. Bom, o que são aplicações nativas? Aplicações nativas são aquelas que são desenvolvidas especificamente para uma determinada plataforma. Então, eu vou fazer um aplicativo para Android. Então, eu baixo softwares que fazem desenvolvimento do Android, que são fornecidos pelo fabricante, utilizo a linguagem indicada pelo fabricante e faço um software que só roda naqueles dispositivos que têm Android. Mesma coisa para o iOS ou para o Windows Phone. Tá? O software multiplataforma, ele diferente da aplicação nativa, eu desenvolvo ele utilizando uma ferramenta. Essa ferramenta eu vou utilizar uma linguagem de programação dentro dela, e a mesma aplicação que eu fizer para o Android, ela funciona no Android, funciona no Apple e vai funcionar no Windows Phone também. Tá? Então, a diferença é que se eu vou desenvolver utilizando código nativo, eu tenho que fazer essa aplicação 3 vezes, uma para cada plataforma. Se eu vou desenvolver a aplicação multiplataforma, eu desenvolvo ela uma vez e crio 3 aplicações, uma para cada plataforma. Tá? Eu tenho 3 códigos fonte e eu tenho um código fonte. Tá? A princípio isso parece muito bom, mas tem alguns prós e alguns contras, né? A aplicação nativa, ela tem um maior desempenho, tá? E ela usa melhor os recursos, porque ela foi feita especificamente para funcionar naquele sistema operacional ali, então é tudo otimizado para ela. E ela tem normalmente o design integrado, tá? Ou seja, quando a gente abre aquela aplicação, a gente vê que aquela é uma aplicação desenvolvida para Android. Tu já percebe que aquele é o design padrão do Android, tá tudo casadinho ali, a identidade visual tá tudo certinho. Tá? Os custos para desenvolvimento de aplicações nativas são bem maiores, porque basicamente eu tenho que desenvolver tudo no mínimo 2 vezes. Se eu vou desenvolver uma aplicação, ela vai ter uma versão para Android, vai ter uma versão para iOS, tá? Se não tiver uma versão para Windows Phone, certo? Mas então os custos são no mínimo dobrados aí, até talvez mais do que isso, porque a forma de se desenvolver, as linguagens e as ferramentas são diferentes. Tá? Então eu preciso de equipes especializadas. Então eu vou ter uma equipe que vai desenvolver para Android, eu vou ter uma equipe que vai desenvolver para o iOS, e nem sempre essas aplicações vão conseguir manter a coerência entre as duas. Então, às vezes, eu tenho uma aplicação no Android que está mais desenvolvida que a mesma aplicação para o iOS, ou vice-versa, tá? Que não é uma coisa legal de se ter, certo? Agora, quando a gente fala de aplicações cross-plataforma ou multiplataforma, né? O desempenho delas, a gente tem que ter a noção de que o desempenho delas é menor. Então, se eu tenho uma aplicação que vai precisar de muito desempenho, eu vou fazer ela nativa. Tá? Se eu não tenho uma aplicação que vai precisar de muito desempenho, muito processamento, aí eu posso trabalhar com multiplataforma. Mas o desempenho dela vai ser menor. Tá? Ela sempre vai ser mais lenta do que uma aplicação nativa. Por quê? Porque ela tem uma série de outras coisas envolvidas ali para que faça com que ela funcione em todos com um único código-fonte. Tá? Também ela não vai ter acesso ou não vai acessar tão bem todos os recursos, principalmente no que diz respeito ao hardware, tá? Porque ela é genérica, né? Ela tem que funcionar em todos, e o que for diferente de um para o outro, ela vai ter que tratar de formas diferentes. Então, isso acaba dando alguns problemas para acesso a esses recursos. E o design das aplicações fica todo a cargo do programador. Então, ele não vem integrado com o sistema operacional, ele não vem com a cara do Android, nem vem com a cara do iOS. É o programador que tem que ir ali e colocar a cara que ele quer. E, às vezes, colocar
uma cara para iOS e uma cara para Android, certo? Bom, além disso, ele tem um único código, que é uma coisa excelente, tá? Diminui muito os custos de produção e manutenção de uma aplicação. Tá? Pode acessar várias plataformas, não só plataformas móveis, inclusive. Tá? Ele usa uma linguagem de programação que não é específica para aquele hardware, então é uma linguagem de programação já estabelecida, já conhecida, a maioria do pessoal que trabalha com desenvolvimento já conhece, isso facilita muito, então, e é uma linguagem que tem bastante coisa na internet para a gente consultar e procurar, tá? Tem um custo mais baixo, tá, de desenvolvimento geral. O desenvolvimento usando essa metodologia de multiplataforma, ele é muito mais rápido, até porque ele desenvolveu uma vez e já tem 2 versões prontas. E eu coloquei aqui também nos prós o design variável. Por quê? Porque às vezes o design é a diferença que a nossa aplicação precisa. Então, mesmo ele sendo um contra, não está integrado ali, eu vou ter que me preocupar em integrar ele. Às vezes isso é uma vantagem, porque eu posso pensar numa interação e numa interface muito melhor para esse meu aplicativo, porque a interface fica toda a cargo do programador. A ferramenta que a gente usa para fazer esse desenvolvimento multiplataforma e a gente está focando em desenvolvimento multiplataforma aqui no campus é o Apache Cordova, certo? Ele é uma ferramenta gratuita e é um software livre. Aí a ideia dele é utilizar HTML, JavaScript e CSS como as únicas linguagens para fazer desenvolvimento de aplicativos para telefonia móvel. Então, se a gente já estudou HTML, já estudou CSS, sabe um pouco de JavaScript, a gente vai conseguir fazer uma aplicação para telefone nativa usando somente essas linguagens. A interface a gente vai fazer com HTML e CSS, a programação a gente faz com JavaScript e o Cordova se encarrega de traduzir esse código em um aplicativo que eu posso colocar numa Play Store e o meu usuário fazer download dele. Certo? Eu coloquei aqui nesse slide alguns links, tá? Eu vou estar colocando o link para essa apresentação junto com esse vídeo, certo? E esses links, eles têm tutoriais para configuração do ambiente de trabalho. Tá? O Cordova, ele tem uma configuração mais chatinha, tá? Mas que depois de feita vai funcionar muito bem, vai continuar funcionando e a gente vai ser uma ferramenta muito útil para a gente fazer esse desenvolvimento. Eu coloquei 2 links, um para Linux e um para Windows. A ferramenta funciona nos 2 sistemas operacionais, tá? E vocês podem seguir esse passo a passo que vai mostrar como é que faz essa configuração, certo? Eu recomendo que vocês utilizem Linux para fazer o desenvolvimento. Vocês vão ver que todas as ferramentas que eu mostro aqui, elas têm tanto para Windows quanto para Linux, mas por experiência a gente sabe que a maioria vai funcionar um pouquinho melhor, vai ter um desempenho um pouquinho melhor no Linux, e o Linux com o tempo vai acabar agregando uma série de facilidades para vocês, tá? Mas se quiser trabalhar com Windows, não tem problema nenhum, todas as ferramentas vão funcionar no Windows e tem o passo a passo para fazer a configuração do Cordova dentro do ambiente Windows, certo? Na minha máquina aqui eu já tenho esse ambiente configurado certinho, tá? E nesse slide aqui eu mostro para vocês os principais comandos para se criar um projeto no Cordova, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês como é que a gente faz especificamente isso. Eu vou numa pasta onde eu queira criar um novo projeto e eu vou abrir um terminal. Aqui no Linux, esse é o procedimento. Se for no Windows, vocês vão usar o comando aquele cmd, que vai abrir o terminal preto. E aí, dentro da pasta que vocês quiserem, vocês podem
digitar os mesmos comandos, que se o Cordova tiver configurado corretamente, vai funcionar tudo igual. Tá? O comando para criar um projeto no Cordova é Cordova create nome do projeto, certo? Criando um novo projeto Cordova, ok? Se a gente vier aqui agora, ele criou uma pasta aqui dentro, onde eu tenho o projeto especificamente. Se eu for dentro dessa pasta aqui pelo terminal, eu consigo executar o comando que adiciona uma plataforma. Cordova Platform add Android. Então eu estou dizendo para o Cordova que esse meu projeto vai ser feito para Android. Ele vai executar o comando e no final eu já tenho um projeto estruturado e esse projeto já está configurado para usar o Android. Se eu executar agora Cordova Run Android, ele vai construir a aplicação a partir desse modelo de código e como eu já estou com meu celular ligado pelo cabo aqui no computador, ele já vai instalar a aplicação e já vai tentar executar. Ó, vai perguntar se eu posso instalar, eu vou dizer que pode instalar. E ele executou a aplicação. Está funcionando aqui. Certo? Essa aplicação ela é nativa e se a gente vier aqui na interface, ele criou um íconezinho aqui, que se eu clicar nele, ele abre a aplicação. Tá? Essa aplicação não faz nada, simplesmente tem essa carinha aqui, mas ela é um modelo que a gente pode seguir para fazer as nossas aplicações. Certo? Para fazer isso, vocês vão ver que esses são os arquivos que a gente tem dentro daquela pasta que foi criada quando a gente criou o projeto, né? Dentro dessa pasta existe uma outra pasta chamada www. Dentro dessa pasta www a gente tem o que seria a estrutura da nossa aplicação. Então eu vou ter uma página HTML, eu vou ter uma pasta para scripts JS, uma pasta para imagens e uma pasta para folhas de estilo CSS. E eu posso desenvolver tudo como se fosse uma aplicação web normal. Então, usando somente HTML e CSS. E toda modificação que eu fizer em HTML, CSS e usar o JavaScript vai refletir em modificações dentro da minha aplicação. Certo? Então, vou mostrar para vocês aqui uma modificação. Essa ferramenta que eu estou utilizando aqui, ela se chama Visual Studio, certo? E eu vou utilizar ele para editar os nossos códigos. Vou abrir a pasta do projeto, certo? Ele vai mostrar aqui todos os arquivos que eu tenho lá e dentro da pasta www eu tenho um arquivo que é o index.html, que é a estrutura
da minha aplicação. Então eu vou vir aqui e vou trocar esse texto aqui, vou colocar aqui Campus Palhoça Bilingue. Salvei. Vou fazer a mesma coisa dentro desse CSS aqui, só que eu vou trocar aquela imagem ali, que é essa logo.png, eu vou trocar para uma imagem aqui chamada ifsc.png, certo? Vou salvar aqui, eu já tenho essa imagem eu já separei ela aqui, ela tá aqui, e eu vou simplesmente colocá-la lá dentro da pasta img do meu aplicativo. Então agora, se eu voltar lá no meu terminal, certo? E eu vou fazer isso agora, vou voltar no meu terminal, eu vou executar o Cordova Run Android, ele vai gerar essa minha aplicação com essas modificações, e essas modificações vão se refletir no nosso aplicativo. Então, se vocês olharem agora aqui, o aplicativo executou, e agora ele está com o logo do IFSC que diz Campus Palhoça Bilingue ali embaixo. Todas essas modificações eu posso fazer baseado no que eu sei de HTML, CSS e JavaScript. Tá? Então, essas são as linguagens que a gente vai utilizar para desenvolver aplicações, e a ferramenta do Cordova vai transportar elas, em vez de serem uma aplicação para web, né, para o navegador, vai colocá-las dentro de um aplicativo de celular, certo? Com todas as vantagens que isso traz para nós. Ok? Para fechar aqui, eu vou deixar alguns links para vocês, certo? O Node.js e o Cordova são um conjunto de ferramentas que a gente usa para fazer esse desenvolvimento, tá? Eles têm que estar instalados e configurados corretamente. Tá? O Android Studio é a ferramenta nativa de desenvolvimento do Android. Então, para fazer aplicações Android padrão, a gente precisa usar o Android Studio. Só que para construir aplicações do Cordova para Android, a gente vai acabar precisando também do Android Studio, porque é ele que baixa as ferramentas do Android que fazem a construção dessa aplicação. Então é bom a gente testar, fazer uma primeira uma instalação ali, colocar ele a funcionar, porque talvez ele nos ajude nessas questões mais vinculadas à criação do Android ali, certo? Então é uma ferramenta boa de ter. O Visual Studio, que foi o editor que eu utilizei, ele é um editor muito bom para a gente trabalhar com desenvolvimento Cordova, tá? Porque ele ajuda bastante na parte de HTML, CSS e JavaScript. Vocês podem dar uma olhada no site dele e baixar, é gratuito. E tem um vídeo aqui que eu deixei que tem um tutorial também falando em como trabalhar com Cordova usando o Visual Studio Code, certo? Eu também coloquei um link aqui para o curso em vídeo, que tem um curso ótimo de HTML, CSS e JavaScript, desvinculado da parte de Cordova ou de telefone, é só puro HTML, CSS e JavaScript, mas que vai ajudar muito vocês se vocês têm dificuldade nessa parte, tá? Então, estão os links aqui e essa aplicação vai ficar disponível para vocês junto com esse vídeo. Muito obrigado. Qualquer coisa, eu fico à disposição e a gente pode estar pensando em marcar ou fazer umas oficinas mais práticas para essa parte de desenvolvimento de aplicação, se vocês tiverem interesse.